paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém, queridos? Nossa revista da campanha 21 Dias de Oração, hoje nós estaremos falando com vocês no dia 14. E nós gostaríamos de estar pedindo aos irmãos que fizesse uma pequena correção na revista aí, que está nos indicando Mateus 27, 19 e 20, mas na verdade é Marcos 16, 15. Amém? Corrija aí na sua revista. Nesse capítulo de Marcos 16, 15, Jesus ele diz para os seus discípulos, os 11, diz assim a palavra de Deus: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O título desse dia 14 é Ide e pregai. Ide e pregai. A gente está nessa campanha, amados, falando sobre o Ide do Senhor para pregar o Evangelho de Cristo. E esse dia 14 ele traz justamente um versículo que o Senhor ele está nos ordenando, né? Na verdade, Jesus aqui ele está falando para os seus discípulos, que hoje somos nós. Ele está falando o seguinte: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho para todas as pessoas. A gente vai fazer um breve resumo desse dia 14, né? Então, o que Jesus está falando é isso, que nós temos que ir por todo o mundo e pregar o evangelho para todas as pessoas. Por que Jesus diz isso? A gente precisa entender, amados, que a salvação não é só para você, não é só para mim. A salvação, Jesus veio para salvar pessoas de todas as nações. Então Jesus não veio exclusivamente para me salvar. Jesus não veio exclusivamente para salvar você. Jesus veio para salvar todas as pessoas. E todo mundo, irmãos, todo mundo precisa conhecer Jesus. Esse é o foco principal. Todo mundo precisa conhecer Jesus. A última ordem, só para que a gente ter uma convicção do que nós estamos falando, a última ordem de Jesus para os seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus, foi de ir e pregar o evangelho a todas as pessoas no mundo. Aí Jesus aqui, ele não pede, se vocês quiserem ir, vocês vão. Se não quiserem, vocês fiquem em casa ou fiquem só na congregação, na igreja. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus, ele deu a ordem. Ele falou, ide e pregai. Esse, irmãos, é o chamado de todo cristão. Pregar o evangelho do Senhor Jesus é um chamado de todo cristão. Até que Jesus volte.
Se Jesus te recolher antes, amém. Se ele me recolher antes, amém. Mas enquanto isso, enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos estar pregando esse evangelho, falando de Cristo Jesus, que Jesus é aquele que veio e deu a sua vida para que hoje nós estivéssemos aqui de pé. E quando ele morreu, ressuscitou, retornou aos 11, e ele, antes dele ser assunto aos céus, antes dele subir, ele deixou essa ordem para os discípulos. E quem são os discípulos hoje, irmãos? Somos nós. A ordem é para nós. Amém? A salvação não é só para mim, para você. A salvação é para todos. A ordem foi para ir, fazer discípulos de todas as nações. Não é apenas para pastores. Preste atenção, irmãos, porque muitas pessoas pensam que pregar o evangelho, falar de Jesus Cristo, quem tem que fazer isso são os pastores. Não, a ordem não foi para os pastores, não foi para os evangelistas, não foi para os missionários ou outros líderes consagrados. Cada cristão é chamado para pregar o evangelho na sua forma de viver, na sua forma de falar e agir, dando bom testemunho de Jesus. Você pode participar do plano de Deus para a salvação do mundo. Eu posso fazer parte do plano de Deus para a salvação do mundo, porque a ordem partiu do próprio Senhor para nós que somos seus discípulos. Amém? Abaixa a sua cabeça, nós estaremos orando, colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor, suplicando ao Senhor que esteja sempre nos protegendo, nos amparando, nos livrando de todo mal. Amém? Abaixa a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, em nome de Jesus, nos dê coragem, nos capacita, Senhor, para que nós possamos transmitir a mensagem do Senhor, a mensagem que o Senhor veio para nos salvar. Deus, mas para isso, muitas vezes precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor que nos encoraja, é o Senhor que nos injeta ânimo, é o Senhor que tem todo o domínio sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos falar do Teu Evangelho para todos, para que todos possam ser salvos, Senhor, para que todos experimentem uma renovação espiritual em suas vidas, Senhor. Deus, seja conosco, seja com cada um, Senhor, que nós possamos ter coragem, que nós possamos ser ousados, Senhor, em falar do Senhor, falar que o Senhor morreu ali na cruz do Calvário, que o Senhor ressuscitou, que o Espírito Santo do Senhor está conosco, nos fortalecendo. Nós precisamos falar, as pessoas estão sedentas, Senhor, de ouvir falar do Senhor.
Por isso, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a levar o seu evangelho para, para todos, Senhor, para que tanto aqueles que precisam ouvir do Senhor, para que eles possam experimentar, Senhor, para que eles possam experimentar tudo aquilo de bom que o Senhor tem nos dado. Deus, em nome de Jesus, nós queremos falar do Senhor, mas às vezes, Senhor, ficamos acanhados, ficamos amedrontados, pensando que não sabemos o que falar, mas o que nós, povo do Senhor, discípulos do Senhor, temos que saber que nós temos que abrir as nossas bocas e quem vai enchê-las é o Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu coloco as nossas vidas nas suas mãos, coloco essa campanha nas suas mãos e peço ao Senhor, continue nos abençoando, continue nos protegendo e nos amparando. Em nome de Jesus, amém.